Filosofia moderna, John Locke e o empirismo. Gente, vamos continuar falando do empirismo, dessa vez com o segundo representante dessa corrente filosófica. O primeiro, vimos aula passada, foi Francis Bacon, e agora vamos falar de John Locke. Tá? Vimos que o empirismo ele é uma corrente que concorre com o racionalismo ali representado pelo René Descartes, né, que também já vimos. E a gente vai retomar algumas ideias centrais do empirismo e confrontá-las com o racionalismo, só que dessa vez do ponto de vista do John Locke. John Locke a gente já falou nas aulas de história. John Locke foi um cara importante, tá? Ele nasceu em Renton em 1632, Inglaterra, e ele estudou na Universidade de Oxford, filosofia. A Universidade de Oxford é uma das mais antigas do mundo, e ele estudou ciências naturais e medicina, vindo a falecer só em 1704, aos 72 anos de idade. Tá? Gente, para todo empirista, né, assim como para o Bacon e assim como para o Locke, o conhecimento ele vem da experiência. A experiência é a palavra-chave do empirismo. Então, tudo aquilo que toca a nossa mente vem pelos sentidos. Então, os homens eles têm sentidos: o tato, a visão, o olfato, o paladar e a audição. Tudo, as informações que a gente recebe do mundo vêm através deles. Então, para pensar aí e começa a reparar como é que vêm as coisas, como é que as informações do mundo, faz um exercício de abstração. Imagine que te jogaram no mundo, né? E você está vendo essas coisas, sentindo cheiros, sentindo pelo tato a textura das coisas. Faz esse experimento, começa a abstrair, aí começa a verificar como que a gente é dependente dos sentidos, né? Então, para o Locke, as informações que a gente recebe vêm pelos sentidos e só depois que elas vão parar na mente, né? A mente vai processando depois essas informações. E é diferente do racionalismo, porque o racionalismo não nega os sentidos, né? Mas o racionalismo diz que desde que o homem foi criado, há algumas ideias inatas implementadas na nossa cabeça que a gente vai desenvolvendo com o processo de raciocínio, de racionalidade, tá? Então são dois pontos de partidas diferentes, tá? Não é que o empirista nega também o raciocínio, claro que não, e nem os racionalistas negam os sentidos, né? Mas eles partem do ponto de um princípio diferente, tá? Então, para o Locke, é preciso, a tarefa do Locke vai ser compreender como é que funciona o entendimento humano, tá? Como é que surge o entendimento humano, qual que é a sua função e quais que são os seus limites, tá? Partindo do pressuposto de que os sentidos o conhecimento vem da experiência dos sentidos, certo? E o Locke ele tem uma famosa frase, né, onde ele diz que a mente é uma tábula rasa, ou seja, uma tábula rasa é uma mesa vazia, onde tudo que a gente recebe do mundo vai sendo inscrito nessa tábula, né? Então é como se fosse uma folha de papel em branco e à medida que você vai experimentando o mundo, essa folha vai se preenchendo com dados, informações, né? Tudo meio caótico e aos poucos ela também vai se organizando, né? Então a mente é uma tábula rasa. Falou em tábula rasa, pensou em John Locke, tá? Uma frase muito conhecida dele que vira e mexe aparece aí nos vestibulares, tá? Então a ideia é que não existe nada na mente a princípio, tá? O homem nasce com a cabeça vazia, o homem nasce como uma casa vazia. E aí aos poucos ele vai experimentando o mundo e preenchendo essa casa com as informações que ele vai processando pela sua vivência, né? Aí temos uma imagem que representa bem essa ideia, né? A mente é como uma cera, né? Uma cera passiva desprovida de conteúdos
E o artista que vai pegando essa cera e vai dando forma a ela, ele vai imprimindo ali as suas, através da sua mão, através do seu refinamento, através do seu trabalho, vai dando forma à cera. E a cera vai ganhando um novo significado, um novo conteúdo. Tá? Então essa é a metáfora da tábula rasa, né? Que pode ser a folha em branco, pode ser o pote de cera. Né? Então, ó, um quadro aí para a gente comparar, né, enfatizar mais uma vez as diferenças do racionalismo para o empirismo. Para o racionalismo, então, as ideias são inatas, isto é, elas existem no espírito no momento em que nascemos, são anteriores ao nosso nascimento e coordenam o modo como a gente conhece o mundo. Tá? Para o empirismo, o filósofo empírico, o saber humano é determinado pelas impressões vindas da sensação e não de um fundamento inteligível inato. Tá? Então, formalizando essa diferença do racionalismo e empirismo. Racionalismo tem a ver com inatismo, ideias inatas. Empirismo tem a ver com experiências, sensações, impressões vindas do mundo externo à nossa mente, ao nosso eu. Ok? Mais um quadro comparativo, dessa vez corpo e mente. Para o Descartes e o racionalismo, corpo é distinto de mente, né? O Descartes valoriza tanto a mente, lembra que ele, como ele propunha um método de conhecimento, onde você duvidava de tudo, você colocava todo mundo ao seu redor, todas as afirmações em xeque, né? Era o ceticismo descartiano, né? E de tal ponto que a única coisa que você pode tomar como verdadeiro é o fato de que você pensa, é o penso, logo existo. O penso, logo existo, ou o cogito ergo sum, ele é justamente o reconhecimento de a única coisa que você pode ter certeza é o ato de você pensar, independente do conteúdo do que você está pensando. Não importa o que você está pensando, se é verdade, se é mentira, se é falso, se é fantasioso, ilusório, não importa. A faculdade de pensar é a única certeza que você pode ter. Tá? Então, para o Descartes, inclusive, a mente tinha uma propriedade tão poderosa que ela poderia existir independente do corpo. Né? O homem ele não precisava do corpo, né? O homem era puramente, puramente. Né? E para os empiristas, não. Corpo e mente são uma coisa só. Não é possível existir mente sem corpo e não é possível existir corpo sem mente, porque a mente precisa do corpo e o corpo representa os sentidos. Né? O corpo é onde tem o tato, a visão, a audição, o olfato, etc, etc, etc. E para isso ele está grudado na mente. Né? São conjuntos indissociáveis, interseccionados. Para Locke, portanto, corpo e mente são uma coisa só, quanto para Descartes, corpo e mente são coisas distintas. Tá? Mais um quadrinho aí comparativo do racionalismo com o empirismo. Para o racionalismo, essa razão, essa coisa que é inata dos homens, torna ele universal, porque em qualquer lugar do mundo, do universo que você for, você vai encontrar um sujeito e esse sujeito é dotado de razão. Independente do modo como ele opera a sua razão, não tem problema. O que importa é que ele tem essa faculdade racional. Então, isso constitui o sujeito universal para o racionalismo. Né? O empirismo, ele diz que o sujeito não é universal, o sujeito é particular, no qual todas as representações estão encerradas no modo como cada indivíduo percebe a realidade. Então, para o Locke, o sujeito, como não há uma razão inata, a razão vai sendo construída a partir da experiência dele, então cada experiência é muito distinta uma da outra, cada cultura é muito distinta uma da outra, cada realidade social é muito distinta uma da outra, então cada indivíduo, cada grupo social vai perceber a realidade de uma forma distinta. Tá? Então essa é a noção do sujeito como fundamento para o John Locke
difere muito do racionalismo. O racionalismo é sujeito universal, o empirismo sujeito particular. Vamos avançar? Tá? A única coisa, se para o Descartes a única coisa inata, se as ideias são inatas, para o Locke a única coisa que pode ser inata é a capacidade de depreender ideias dos fatos singulares, e não que as próprias ideias sejam inatas, né? Então, para o Locke é o seguinte, não existem ideias inatas, mas o homem ele pode operar, fazer a distinção entre ideias e os objetos do mundo e os fatos do mundo. Ele reconhece para o Locke sabe que o homem reconhece a capacidade de separar as ideias abstratas, tá, dos fatos, dos fenômenos do mundo singulares. Tá? Então, isso é muito interessante porque para o Descartes todo conhecimento advém desse raciocínio, desse desenvolvimento das ideias inatas. Para o Locke, o homem ele vai capturando pelos sentidos e chega um momento que ele é capaz de separar os fatos das ideias que ele formula acerca dos fatos, né? Então a gente vai criando conceitos, vai criando representações na nossa mente, nomeando os fenômenos do mundo, nomeando os objetos do mundo, tá? E fazendo didaticamente, a gente pode fazer essa separação, tá? Isso o Locke reconhece, né? Mas não que as ideias sejam inatas, né? O homem pode criar de modo artificial essa separação. Então, mais uma vez, as ideias para Locke derivam das sensações. A experiência nada mais é do que a observação tanto dos objetos externos como das operações internas da mente. Então, a observação vai ser o instrumento privilegiado para o John Locke, né? Tanto é que o John Locke ele era fanático por literatura de viagens, né? Literatura de viagens são aqueles viajantes que ficavam viajando para lugares exóticos no mundo, né? É claro que tudo que é fora da Europa é exótico, né, para os europeus. Então, ele pegava muito relato, por exemplo, das Américas, né, ou até da Ásia, e ficava lendo o diário desses viajantes que ficavam descrevendo coisas que eles tinham visto que eram totalmente exóticas, totalmente inéditas para a cultura europeia, né? E como que isso provocava sensações nos sentidos, né? Então o Locke ele dizia assim que o observador é a melhor ferramenta, o melhor instrumento do conhecimento, porque ele vai compilando as impressões do mundo, e o mundo é muito vasto. Quanto mais você tiver observadores no mundo registrando suas experiências, mais rica fica a experiência humana, né? Ele pode se projetar, ele pode acompanhar as experiências dos outros, né? E fazer ligações com o seu próprio conhecimento, né? O pensamento, ele, para Locke, ele não é formal, né? Ele é uma síntese entre forma e conteúdo, derivados da experiência e limitados por ela também, tá? Então, o homem ele captura essas impressões do mundo externo e na sua mente vai dando forma a elas, igual a cera, né? O artista, o ceramista e o pote de cera, tá? E o Locke ele caracteriza dois tipos de experiência. A primeira, né, é a experiência externa, né? E a segunda é a experiência interna. A experiência externa seria a experiência da qual derivam todas as ideias mais simples, né? Então, por exemplo, movimento, figuras, extensão, tá? Então você está observando a natureza, movimentos, o tamanho das coisas, a forma das coisas. Tudo isso são ideias mais simples de sensação, que você captura de imediato, né?
o tamanho das coisas, se é grande, se é alto, se é longo, né, se é curto. Isso os sentidos capturam de imediato, né? Já a experiência interna já é um pouco mais complexa, porque aí ele captura essas impressões, essas sensações vindas de fora e começam a formular ideias, né? Então, por exemplo, dor, prazer, tudo isso deriva muito, depende muito de como cada indivíduo recebe as impressões do externo, né? Então, frio, calor, dor, prazer, tudo isso depende muito do contexto em que cada indivíduo está e depende muito da experiência acumulada de cada indivíduo. 40 graus abaixo de zero pode ser muito frio para uns e pode ser normal para outros, né? 30 graus acima de pode ser a morte para uns e pode ser a vida tranquila para outros, né? Tudo isso depende muito da experiência de cada um, né? Um choque, né? Pode ser dolorido para uns, prazeroso para outros, né? Varia muito como que essas informações são processadas por cada um, né? Conforme a experiência de cada um. Então, esses são os dois tipos de experiências para Locke, tá? Beleza, gente? Ó, o que é qualidade para Locke? Tá? Qualidade, outro conceito importante no pensamento do John, é o poder que as coisas têm de produzir as ideias em nós, tá? Então, todas as ideias que a gente vai formulando, elas dependem da qualidade que essas coisas têm. Cada coisa tem uma qualidade que produz e tem um efeito no modo como a gente produz nossas ideias, né? E essas qualidades podem ser divididas em dois. Primeiro são as qualidades primárias, depois as qualidades secundárias. As qualidades primárias são as qualidades reais dos corpos, das quais as ideias correspondentes são cópias exatas, né? Ou seja, são as qualidades reais dos corpos, tal como a gente vê as coisas na natureza, no universo, e como a gente formula a nossa ideia sobre elas, muitas vezes elas são idênticas, tá? Então, se a gente vê uma coisa de uma cor ou de um tamanho e formula uma ideia sobre elas, muitas vezes elas são realmente idênticas às coisas, as nossas ideias são idênticas aos objetos em si, né? Mas também as qualidades secundárias, que são modos como a gente formula a nossa ideia, que não são necessariamente do jeito que são os objetos em si na natureza. Então, aquela coisa da cor, do sabor, do odor, essas coisas todo mundo concorda que elas são muito variadas de acordo com a experiência de cada sujeito. E a gente não pode falar que uma coisa tem um odor, um cheiro em si, né? O cheiro de uma planta, né, de uma flor, ele não é experimentado e significado do mesmo jeito de uma pessoa para outra, né? Assim como, por exemplo, a cor, né? O gelo, por exemplo, se você chegar para um esquimó e falar, ó, que cor que é esse gelo, que cor que é o gelo, ele vai te dar pelo menos 8 tipos de cor, né? Porque o esquimó ele vive no gelo e ele percebe todas as sutilezas do gelo e as suas diferenciações. Agora, se der um gelo para um brasileiro, ele vai falar, o gelo é branco. E é isso aí, né? Porque o brasileiro não vive no gelo e ele não sabe diferenciar, ele não tem o olhar voltado para as sutilezas do gelo, tá? E isso vice-versa, tá? Então,
Essas coisas são muito, a combinação que a gente faz das ideias, o significado delas, elas não necessariamente são fixas, não necessariamente elas são únicas, não necessariamente elas correspondem aos objetos em si. Ou seja, a gente é que dá a cor, o sabor e o odor aos objetos, tá? Então essas seriam as qualidades para John Locke, as qualidades primárias e as qualidades secundárias, ok? Então é isso aí, gente. Um abraço aí.